2 em 1, o espaço mais plural de Foz do Iguaçu, Rádio Clube FM e Portal H2 Foz, juntos na cobertura das eleições. Muito bem, agora são 10 horas e 32 minutos e nós estamos começando o nosso 2 em 1, esse espaço, como disse a vinheta, plural aqui de Foz do Iguaçu, para falar de política, uma parceria, mais uma parceria da Rádio Clube 100,9 FM e Portal de Notícias H2 Foz, que dão continuidade à série de entrevistas com os candidatos nas eleições de 2022. As sabatinas serão realizadas aqui no 2 em 1 e também no Marco Zero, programas conjuntos produzidos pelos dois veículos de comunicação. As entrevistas terão sempre meia hora de duração. Em nenhuma hipótese, o tempo será estendido. O entrevistado de hoje é o candidato a deputado federal Nelton Friedrich, pelo PDT. Bom dia, Alexandre Palmar. Uma ótima manhã de sexta-feira para você que está conosco aqui também em mais um 2 em 1. Bom dia, Moacir. Bom dia aos ouvintes da Rádio Clube. Quero agradecer desde já a presença do Nelton aqui e dizer o seguinte, Moacir. Parece que fazem de cabeça pensada, né? Mas na quarta-feira a gente trouxe um flamenguista, né? Logo após o jogo da Libertadores. Sim. E hoje a gente traz um candidato no dia 12, cujo o partido, o PDT, é o 12. Parece que estão de mensagens subliminares aí. E por pouco não estava 12 graus a temperatura. Olha, subiu um pouquinho, então seria aí, tudo 12, né, Nelton? Bom dia. Nelton, bom dia, muito obrigado por ter vindo. Bom dia, é uma satisfação cumprimentá-los e a todos que estão acompanhando e dizer que é para a gente um prazer enorme poder dialogar sobre essas questões que são tão estratégicas, né? E é exatamente uma eleição desse ano que ela é atípica. Eu creio que depois do período autoritário, a mais importante eleição, principalmente de presidente da República e deputado federal, e claro, senador é só um. Imaginem o que está em jogo. E segundo, também cumprimentá-los, porque eu acho que é uma experiência fantástica que está se fazendo de exercício democrático, de trazer ideias e principalmente compromissos, né, de candidatos que estão buscando o voto do eleitorado. Justamente, Nelton. Como disse o Moacir, é meia hora, né, são 30 minutos dessa conversa e durante esses 30 minutos a gente pretende passar justamente por todas essas etapas, né, das propostas, mas também analisar a conjuntura, tanto estadual quanto federal, né, tanto para deputado federal, como é o seu caso, mas também para governador e presidente da República. Mas para começar, Nelton, eu queria que você dissesse quem é Nelton Friedrich, né? Uma apresentação sua e por que decidiu lançar a candidatura a deputado federal. Bom, eu na verdade tenho uma vivência muito grande, até comecei cedo, fui eleito até no período até autoritário, contra o regime autoritário, com 25 anos. Aí depois fui até secretário de Estado do governo José Richa, lá atrás, né? Então já tinha alcançado 83 mil votos à época para deputado federal, muito novo, 29 anos. E logo depois, evidente, na experiência do governo José Richa, nós fizemos algumas inovações extraordinárias no Paraná, porque na nossa secretaria era meio ambiente, energia, habitação, saneamento, controle da erosão. Por exemplo, aqui o início de todo o grande Morumbi começou com um mutirão habitacional que nós construímos ali 1º de maio. Ao mesmo tempo, nós fizemos o maior programa de eletrificação rural da América Latina na época, e aí vários outros programas. Logo depois eu fui eleito constituinte. E na Constituição a gente apresentou 513 emendas, fui o terceiro com mais emendas de todo o país, e recebemos até uma avaliação de o único nota 10 do Paraná, pela votação, assiduidade, etc, etc. E logo depois eu acabei ficando quase 5 anos, quando convivi diretamente com o Brizola, com o Darcy Ribeiro, com quem eu tenho uma admiração fantástica, figuras extraordinárias que fazem falta para o momento brasileiro, né? E então presidente da Fundação Alberto Pasqualini, que é a escola política do PDT, que elabora também projetos de desenvolvimento, ideias e iniciativas. E aí depois houve esse convite de vir para Itaipu. E evidentemente que eu já tenho uma vivência no Oeste muito grande, minha família se fixou em Toledo quando veio do Rio Grande do Sul. Eu tinha já ligações com Foz do Iguaçu e fiquei aqui. Até a minha última filha nasceu aqui, né? E eu tenho, portanto, uma ligação histórica e esses 16 anos na Itaipu nós fizemos realmente um trabalho entre tantos outros, né? Como do PTI, como também da Unila, mas também o trabalho intenso do Curtindo Agobô, que nós tivemos convite de 43 países para apresentar o que nós já estávamos fazendo, inclusive o prêmio da ONU Água, Década da Água, com a melhor gestão da água mundial em 2015. Então é isso um pouco. E continuamos na trajetória, sempre na mesma trincheira, na mesma luta. Mas a grande motivação, eu sou uma pessoa indignada.
Eu não consigo me conformar com o que está acontecendo com o nosso país. Não existe nenhuma possibilidade de se entender como é que nós temos 33 milhões de pessoas passando fome, com o maior produtor de alimentos do mundo. Como é possível ter 125 milhões de brasileiros que estão com insegurança alimentar e ver o que está acontecendo com o nosso país? Então não dá para ficar em casa. Exato. Nelton, você esteve num momento importante da política nacional, como você bem citou, que foi a Constituinte de 1988, e agora você já deu uma ideia, né, de como está o país, com tanta gente passando fome, taxas de desemprego. Você sendo eleito em Brasília, qual vai ser a sua primeira ação, a sua primeira preocupação nessa volta à capital federal, caso seja eleito? Bom, a primeira grande iniciativa vai começar antes do próprio mandato ser exercido. Eleito, primeira questão é ajudar a articular, inclusive em Brasília, mas não só lá, o que eu poderia chamar de uma grande iniciativa emergencial. Não tem como. O Betinho sempre dizia que a fome é para ontem. Então, se nós não tivermos nesse país um reconhecimento e sensibilidade e solidariedade para compreender que temos que somar todas as forças para nós sairmos desse entrave trágico que é voltar para o mapa da fome, então eu diria assim, primeira coisa, mesmo antes do mandato, é ajudar a articular para que nós possamos mexer no orçamento, que vai começar, portanto, na nova gestão a partir de 1º de janeiro, enfim, em fevereiro, quando assumem os deputados, de que nós possamos compreender o que temos que fazer de emergência. E aí um outro exemplo concreto, junto com isso, que é a questão da fome, é a geração de emprego com emergência também, temporários, tipo frente de trabalho. Como é que nós podemos fazer um grande movimento no Brasil, que tantas coisas precisam ser feitas, desde saneamento, habitação popular, de tantas outras iniciativas que precisam ser feitas, de pequenos concertos, etc., que nós podíamos mobilizar desempregados há mais tempo para ter uma ocupação, ao menos durante 6 meses, e nesse período também ter uma capacitação para poder exercer outros ofícios ou ampliar a sua possibilidade de emprego. A segunda grande questão é um conjunto de compromissos no exercício do mandato mesmo. Isto é, você tem a questão de emergência, e é emprego e o caso da fome, e a questão outra que é como é que nós possamos trabalhar de forma, por exemplo, ter uma série de iniciativas, o deputado, por exemplo, Nelton Friedrich, que vai ser um dos principais protagonistas disso. Nós temos que mudar o modelo que temos de desenvolvimento, nós temos que ter um projeto alternativo para o país. E um deputado tem um papel extraordinário, é ele que vota o orçamento, é ele que decide e acompanha o plurianual, que exatamente para onde é que vai o dinheiro durante 4 anos, é ele que define, por exemplo, as emendas parlamentares. Eu sou totalmente contra a chamada emenda secreta, que eu acho uma violência e anticonstitucional, mas nós temos uma coisa fantástica, que é a possibilidade de que as emendas sejam hoje, porque elas são impositivas, muitas delas, possam favorecer as regiões para nós termos desenvolvimentos locais, por exemplo, Foz do Iguaçu, movimentos que possam melhorar a condição de produção e consumo, por exemplo, na região de todo o oeste do Paraná. Para citar alguns exemplos, eu poderia falar na sequência que eu teria, assim, como eu já tenho ideia clara, de no mínimo na primeira semana entrar com 12 grandes projetos ligados à Câmara dos Deputados e a interesse nacional, estadual, local e regional. Bastante projetos já para apresentar de cara, né, Nelton? Mas eu queria que você falasse, você fez a questão dos projetos e ações, mas eu também queria que você comentasse um pouco sobre essa questão da tua experiência na Assembleia Constituinte de 88. Né? Você fez parte daquele momento histórico do país. Agora, passado 35 anos da assinatura, da promulgação da Carta Magna, eu queria que você fizesse um paralelo entre 88 e 2022. Né? O que você enxerga de semelhanças ou não entre esses dois períodos? Nós estamos vivendo uma fase de uma permanente desconstrução e até agressão à Constituição. Tem muita gente que fica falando na Constituição, mas são os primeiros que estão, na verdade, tentando, por exemplo, atuar até contra o que está na Constituição. Quero dizer com isso, por exemplo, nós precisamos mais do que nunca aplicar muitos princípios, fundamentos que a Constituição brasileira estabeleceu. É a primeira Constituição da história brasileira que estabelece a busca do estado de bem-estar social, de dignidade humana. É só pegar o primeiro artigo, quando você abre a Constituição sobre os fundamentos da República, você vai encontrar claramente a soberania nacional, a cidadania e a dignidade humana, por exemplo. Ora, isso tem que ser exercido. Tem muita coisa na Constituição que eles estão tentando mudar, muitas já mudaram,
e outras não estão sendo aplicadas. Mas é a melhor Constituição de todas as Constituições que o Brasil fez até hoje. E digo até por um detalhe, a Constituição não foi feita só por nós que fomos eleitos, que éramos constituintes. Nós tivemos a Constituição com a maior participação da sociedade brasileira. Eu fico às vezes até revoltado quando vejo tentativas de por qualquer motivo querer mudar a Constituição. Ela não foi feita por só constituintes. Nós chegamos a ter 10 mil pessoas por dia, representando os mais diferentes segmentos da sociedade brasileira, que frequentavam os gabinetes, que pressionavam, que faziam manifestações, que se envolviam nas audiências públicas. Pela primeira vez nós tivemos uma Constituição com emendas populares. Mais de 12 milhões de brasileiros foram coautores de emendas, não eram nem constituintes. Portanto, a Constituição não foi obra de alguns. E ela, na verdade, veio na ansiedade de fazer uma mudança no Brasil, num período autoritário para um período democrático. Por dar um exemplo para vocês, eu ajudei a colocar na Constituição, das 503 emendas, o conceito de salário mínimo. Tive auxílio de 21 principais advogados da área. A Constituição não está sendo respeitada no que diz respeito, por exemplo, ao salário mínimo. Nós estamos com o pior salário mínimo da história brasileira dos últimos 30 anos. Nós só perdemos em salário mínimo para a Venezuela. E o salário mínimo não é só para quem está trabalhando. No caso concreto, porque tem tantos milhões de desempregados, é que mais de 45 a 50 milhões de brasileiros eles recebem alguma coisa em função do salário mínimo. São aposentados, são pessoas portadoras de determinadas deficiências, etc. Isso tudo significa que o salário mínimo é um motor de desenvolvimento interno do Brasil. E nós estamos com um dos piores salários mínimos do Brasil. E onde é que estão os deputados, inclusive, por exemplo, para você fazer a mudança na legislação tributária, para diminuir a tributação sobre, por exemplo, o próprio capital, para facilitar que você tenha melhores salários? Como é que é essa situação hoje que os bancos deitam e enrolam no Brasil? Entre os 10 bancos com maior lucro, 4 são brasileiros no ano passado. Em plena pandemia tiveram um aumento de 17% dos lucros, eles não são tributados em grande parte. Então, para dar um exemplo de quanto que a Constituição precisa ser respeitada e valorizada, e não desacatada e desconstituída. Elton, a gente está em Foz do Iguaçu, uma cidade que é uma Constituição diferente, para usar a palavra Constituição, diferente de uma Cascavel, de uma Maringá e Londrina. Aqui temos a Itaipu Binacional, que é um gestor que trabalha muito parceiro do município de Foz do Iguaçu. Estamos vendo hoje a segunda ponte, algumas ações feitas na pandemia. E muitas pessoas já têm valorizado justamente essa gestão que começou lá com Silva e Luna e agora está com outro general. Mas o senhor foi diretor de coordenação de meio ambiente da Itaipu Binacional durante 14 anos, de 2003 a 2017. Nesse período que o senhor esteve ali com o Jorge Samek, quais foram as ações da Itaipu Binacional aqui para a nossa região? Primeiro, eu quero cumprimentar, portanto, o que está sendo feito, porque está sendo feito também porque foi possível na gestão anterior fazer com o que foi feito. Por exemplo, foram construídas mais 2 turbinas, dá quase praticamente o valor de uma ponte. Mas precisava construir porque quanto mais gera energia, mais dá royalty, mais dá imposto, mais movimenta. Segundo lugar, quando nós entramos na Itaipu, o dólar estava R$2 e pouco, né? Você precisava R$2, R$3 no máximo para comprar. Hoje está quanto? Quanto que aumentou a receita de Itaipu? Porque é em dólar. Terceiro, a dívida que nós começamos em 2003 aqui, a dívida consumia 76% do orçamento. De tudo que era arrecadado para Itaipu, 76% só não havia cor do dinheiro. Mais 13%, 14% são os royalties. Então, quanto é que sobrava para investimento, pagamento dos funcionários e os programas? E assim mesmo nós fizemos, por exemplo, o PTI. O PTI tem mais dinheiro investido do que a ponte. Bem-vinda a ponte. Aplausos. Mas como é que foi possível fazer isso agora, se não tivesse a casa arrumada, se não tivesse pago em dia todos o processo de endividamento? Ano que vem termina o endividamento, vai sobrar R$1 bilhão por país em um ano. Ora, isso significa dizer que nós, por exemplo, construímos não só o PTI, o Programa Cotidiano do Balboa, nós trouxemos mais de 180 eventos para cá no turismo, só em função da questão da água, da questão da sustentabilidade, a questão do programa de inclusão social que foi feito. O que significou trazer a Unila? A Unila movimenta mais de 25 milhões por mês aqui no comércio. É aluguel, é empregado, é funcionário, é movimento aqui, é movimento lá. O que significa, por exemplo, nós além do PTI, do Cotidiano da Água Boa, por exemplo, esse caso concreto que falei da Unila, nós fizemos a doação, havia um grande interesse imobiliário de ficar, por exemplo, com toda aquela estrutura que era do Clube Floresta. O que nós fizemos? Doamos para a União
porque não estava incluído a Foz do Iguaçu na existência de um Instituto Tecnológico Federal. Com a doação que nós fizemos, hoje temos um dos melhores institutos tecnológicos aqui no país. Nós criamos o primeiro programa latino-americano concreto de biogás numa região como a nossa, que você poderia ter, quem sabe, a maior experiência na América Latina de gerar energia a partir dos dejetos dos animais através do lixo. Isso está tudo conseguido, planificado, está tecnologicamente já comprovado, não precisa inventar a roda. Então eu diria assim, o tempo nosso foi aquele. E aí eu fico muito grato de ver que até hoje, todo lugar que você vai no oeste, você ouve dizer, puxa vida, que bom que a Itaipu mudou. E vocês começaram essa grande mudança. Criamos, inclusive, o Programa Oeste em Desenvolvimento. Eu não vou falar das outras coisas todas, mas para dizer o seguinte, que bom que estão fazendo agora. Mas se não tivesse sido feito o que foi feito, e principalmente o que se construiu de soluções, por certo, talvez nós não estaríamos vivendo o que estamos vivendo agora. Nelton, o senhor destacou algumas ações e projetos da usina da Itaipu Binacional durante o seu período, como o PTI, o NILA, as 2 turbinas, o turismo. E no caso da sua gestão, que era a coordenação em meio ambiente, destacou o programa Cultivando a Água Boa. Nesse sentido, pergunto o que faltou junto ao município, junto à prefeitura, para a efetivação de projetos importantes como os parques lineares, né? Especialmente o Parque Linear do Rio Boici, que é algo tão esperado aqui pelos moradores de Foz do Iguaçu. Bom, na verdade, são algumas coisas que precisa colocar. Por exemplo, dentro do programa Cultivando a Água Boa, nós realizamos em toda a região oeste, inclusive Foz do Iguaçu, um trabalho muito grande de inclusão social e produtiva. Pescadores, catadores, comunidades indígenas, por exemplo, não exatamente aqui, mas ao mesmo tempo com pequenos produtores. Nós chegamos a 325 escolas municipais do oeste do Paraná, incluindo Foz do Iguaçu, em que a produção, 65% a 68% da produção local é que fornecia o alimento nas creches e especialmente nas escolas. Repito, 325 escolas municipais. E o que significou isso de movimentação da economia local? Hoje se chama isso de economia circular. Você gera aqui, produz aqui para consumir aqui também. Antes o dinheiro ia para fora. Outro exemplo, quantas associações de cooperativas e associações de produtores foram feitas? Foram mais de 8 cooperativas na região, inclusive 2 em Foz, e, acima de tudo, 26 associações de produtores. Então, eu diria assim, dentro do programa Cultivando Água Boa, nós tivemos uma certa defasagem, e eu não vou fazer aqui nenhuma acusação, porque nós fizemos 2 convênios no município. Esses convênios foram renovados com dificuldade, inclusive, pela posição até da área jurídica, porque nós tínhamos só uma renovação, um aditamento, porque não conseguíamos a contrapartida. Eu quero dizer que o Cultivando Água Boa teve essa sabedoria de nós colocarmos R$1 de Itaipu, mas tinha que ter o outro real, ou da comunidade ou da prefeitura, para nós transformarmos num programa permanente. Uma coisa é você passar dinheiro para se fazer esse ou aquele projeto. Outra coisa que Itaipu inaugurou pela primeira vez é ser parceira. O exemplo que eu dei aqui. Como é que surgiu o Foz do Iguaçu Destino do Mundo? Como é que surgiu o Fundo de Turismo? Como é que surgiu essa articulação extraordinária que se fez, inclusive, cedendo funcionário da Itaipu como Piola para se dedicar exclusivamente à área turística? Ora, será que as pessoas não se esqueceram disso? Eu cansei de ouvir dizer em entrevistas, pessoas que hoje até estão falando aqui ou acolá coisas diferentes, dizendo, puxa vida, até que enfim nós temos uma diretoria da Itaipu Binacional voltada para a nossa região, para o nosso município. Então eu quero dizer com isso que a gente realmente fez algo tão significativo que quem veio conseguiu até ampliar muitas coisas. Nelton, são 10h51, vamos destacar também a opinião do nosso internauta. Ivar Bareia diz que a região oeste, especialmente Foz, tem a grande oportunidade de garantir a representatividade qualificada. Parabéns aí, Nelton, diz o nosso internauta. Agora vamos falar com relação ao nosso PDT, aí, o Partido Democrático Trabalhista, que tem o Ricardo Gomide como candidato a governador do Paraná, Ciro Gomes, candidato à presidência da República. Uma primeira pergunta é essa, né? O porquê Gomide e Ciro Gomes? E já emendo. Hoje nós temos 22 candidatos a deputado federal por Foz do Iguaçu. O senhor, com a sua experiência, como é que enxerga essa grande quantidade de candidatos? Bom, na verdade, algo que é inconcebível se nós analisarmos bem. Mas isso nós estamos pagando o preço de não conseguirmos aquilo que na Constituição eu ajudei a colocar e nós não conseguimos aprovar,
que era a fidelidade partidária e, inclusive, a disciplina partidária e um voto proporcional que nós defendíamos, um voto proporcional misto. De forma que você tivesse que ter já em seguida a Constituição determinados obstáculos que o partido tinha que superar, senão ele não era considerado como partido, e acesso às estruturas partidárias, a fundos partidários, etc, etc. Infelizmente, nós estamos em 2022, agora pela primeira vez nós temos uma eleição inteiramente voltada a não ter tantos partidos. Por quê? Porque é uma cláusula de barreira, eles têm que, cada um, fazer os votos necessários para eleger estadual e federal. No máximo que tem, encontrar ainda uma janelinha agora, é a tal de federação. Reúne 3, 4 partidos, mas tem que ficar casado no mínimo 4 anos. Então veja quanto tempo nós levamos para tentar disciplinar o mínimo, que é aquilo que o mundo já fez, que é não ter um excesso de partido através do que ele tem que mostrar desempenho. Ele tem que chegar a um percentual de votos a cada eleição, senão ele não é reconhecido como partido. Ele passa a ser uma associação tentando ser partido. E o exemplo concreto que nós temos na Alemanha. Foram mais de 15 anos que o Partido Verde fazia e participava da eleição e não conseguia. Por quê? Porque não conseguia fazer os votos mínimos em todo o país. Hoje ele já tem 15, 16% de toda a votação da Alemanha. Então eu diria assim, é lamentável. E aí tem muitos que são candidatos porque são candidatos a prefeito ou a vereador daqui a 2 anos. Outros são candidatos, evidentemente, também porque, repito, talvez por outros motivos, eu não quero criticar esse ou aquele, eu quero só dizer o seguinte, cabe à sociedade, ao nosso eleitorado, perceber o que está acontecendo e, de preferência, fazer por ela mesma uma espécie de aferição e, quem sabe, até uma seleção, para até verificar a potencialidade, porque senão a gente vai para um faz de conta e pulveriza tanto. Né? Isso é outro problema que eu acho que a gente vai ter que enfrentar na discussão democrática, que é acelerar esse processo de fazer concentração de partidos. Não tem cabimento nenhum. No Brasil hoje tem mais de 15 partidos, ou 11 partidos que são liberais ou são conservadores. Quantas correntes tem de conservadorismo no mundo? Muito próximos entre si, né? Nelton, e a primeira parte da pergunta do Moacir, por que Gomide e Ciro Gomes? O Gomide, na verdade, ele era para ter candidato ao Senado, mas houve... aqui no sentido é justamente do senhor fazer a defesa das candidaturas. Sim, né? O Gomide, na verdade, acabou saindo candidato a governador, porque houve, num momento em que havia a possibilidade de fazer uma aliança, inclusive com o próprio ex-governador Requião. Mas houve, evidentemente, algumas questões que surgiram, eu diria, e além disso, acabou tendo cada vez mais uma espécie de participação da própria direção nacional do PDT em função da candidatura do PDT ao governo central, à presidência da República. Então houve um movimento no Brasil todo, por exemplo, mesmo Santa Catarina, Rio Grande do Sul, para dar 2 exemplos aqui do Sul, em que o PDT passou a ter candidato próprio na sequência que antecedeu esse período de convenções. Então eu diria assim, o PDT definiu claramente a opção de ter candidatura própria, porque isso estimularia e facilitaria mais ainda os espaços para a candidatura de presidente da República e ao mesmo tempo com esse olhar que acabei de dizer, de a gente ter deputados estaduais, federais e como tem uma vaga para o Senado, temos essa vaga. E a riqueza que o Gomide, na verdade, tem uma excelente experiência. Ele, na verdade, nasce politicamente de maneira muito rica, porque era líder estudantil no movimento dos caras pintadas na época da questão contra o governo Collor. Segundo lugar, ele logo se elegeu como um dos vereadores mais votados de Curitiba. Logo depois foi deputado federal. Como deputado federal, ele atuou também de maneira muito intensa. Depois foi secretário de Estado na área de esporte, com um trabalho muito intenso. No governo Requião, né? Exatamente. Então, e além disso, eu diria para concluir, que essa questão, portanto, hoje também aponta para isso. Quanto mais os partidos se firmarem integralmente, mais a democracia também se fortalece. Então, é uma ideia do PDT de olhar muito mais o curto, médio e longo prazos. E o Ciro Gomes? O Ciro Gomes, porque a candidatura do PDT já em 2018... Aqui no Paraná ele foi mais votado do que o próprio Haddad em Curitiba, em Londrina, em Cascavel, em Ponta Grossa e Guarapuava. Portanto, você já tem aqui uma presença, vamos chamar cirista, né? E é o candidato do PDT. Claro que é uma eleição, né, provavelmente de 2 turnos, mas a candidatura do Ciro é uma candidatura que está posta. Ele tem, desde o início, né, a posição de terceiro nessa disputa tão polarizada, mas evidentemente está ocupando um espaço extraordinariamente e tem uma proposta
extraordinariamente positiva. Hoje há uma certa quase unanimidade, inclusive na imprensa mais crítica, dos comentaristas até, de que é o candidato que está apresentando um conjunto de propostas absolutamente conectadas, com visão muito estratégica e pensando curto, médio e também o longo prazo. Certo. Em relação à sua candidatura, voltando à sua candidatura, Nelton, a gente tem essa questão da transparência e sempre a questão da arrecadação de recursos, né? Então eu te pergunto, qual que é a estimativa de gastos da sua campanha? Eu não sei se o senhor já lançou isso lá no Divulgacan do tribunal. E quais são as fontes de recursos, né? Se o senhor já tem como antecipar de onde virá o recurso para essas despesas. Bom, são na verdade 4 fontes de recursos. Doações, daquilo que a lei permite. O segundo, recursos próprios. O terceiro é recurso do PDT. E o terceiro, você tem o fundo partidário. O quarto, fundo partidário. Desculpe, o eleitoral. Então você tem... O próprio PDT tem normalmente contribuído com alguma coisa enquanto partido. Aí você tem o fundo eleitoral e você tem as contribuições e doações, etc. Nós estamos até lançando brevemente aí a vaquinha contributiva, vamos assim dizer. E, ao mesmo tempo, claro, alguma coisa de ordem pessoal. Evidente que nesse momento não tem, porque eu não sei exatamente... porque as candidaturas passam a ter o CNPJ e a confirmação só a partir dessa semana. Então não tenho claramente, isso tudo vai ficar declarado, né? Mas com certeza não vai ser nada de gastos comparado ao que a gente conhece, inclusive da última eleição. Eu fui verificar recentemente quanto é que os candidatos mais votados em Foz do Iguaçu gastaram na última eleição. Eu fiquei de cabelo em pé. Sem citar nomes para a gente não polemizar tanto, mas que valores que lembra? Tem candidato que, quer dizer, reconhecidamente no registro. Sim, eu não estou falando de outras fontes. Tem candidato com 2 milhões, tem candidato com 1.800.000, com 1,5 milhão, né? Eu fico preocupado. Vai gastar pelo menos 1 milhão, então? Não, de jeito não tem como, não tem como. Só para brincar. Eu tenho, na verdade, clareza sobre isso. A minha candidatura é uma candidatura que, como eu disse antes, ela está movida por uma indignação. Eu não posso ficar quieto. Eu tenho uma experiência de vida. A nossa trincheira sempre foi a mesma, de muita luta. Né, de uma postura muito de defesa da soberania nacional, dos interesses nacionais, dos interesses populares. A gente tem lado, a gente sabe, portanto, né, e a experiência que eu digo é exatamente por tudo isso. Quer dizer, inclusive na Constituinte mostrou claramente o que a gente pensa, defende e luta, né? Tirando a brincadeira, então, ainda não tem esse valor definido. Não tem, porque é impossível ter agora. Não se sabe, por exemplo, o que vem e o que não vem, tanto do partido quanto do próprio fundo. O Nelton hoje precisa de quantos votos para ser eleito por Foz do Iguaçu e região? Olha, os votos dependem muito. Por exemplo, nós temos um campeão de voto dentro do PDT, para deputado federal, é um dos campeões do Paraná, porque o ex-prefeito de Londrina, de Foz, ex-prefeito de Curitiba e também já deputado 3, 4 vezes, um excelente parlamentar, que é o Gustavo Fruit. O Gustavo Fruit é candidato para 140, 150 mil votos. Então essa é a primeira expectativa. Provavelmente ele chega bem perto do mínimo necessário para eleger um já. Sozinho. E é evidente que aí nós temos mais 30 candidatos no Paraná. Então nós estamos na perspectiva de buscar aí entre 60 e 70 mil votos, que tem possibilidade, né? Por quê? Porque nós estamos, na verdade, praticamente com 2 candidatos, um mais ligado com a juventude do PDT e a nossa candidatura em 52 municípios do Oeste. Aí estamos já ajustados com a região de Pato Branco, que tem 25 municípios. A região de Concã, que tem 20... Concã e a região de Campo Mourão, né? Campo Mourão. Campo Mourão é também o PDT de Campo Mourão, como coordenador regional, também está fechando conosco para a federal. E aí tem ainda a região metropolitana e alguns outros lugares. Eu diria assim, esse é outro dado que a gente precisa compreender. Ninguém se elege hoje deputado federal com uma votação mínima uma votação que possa chegar a 40, 50 mil. É muito raro, só se tiver um puxador de voto extraordinário. Então, normalmente, nós vamos ter que ter candidatos entre 60 e 90 mil votos. Isso contando ainda com os outros votos dos outros candidatos. Então, não vamos nos iludir. Normalmente, hoje, um candidato a deputado federal está trabalhando entre 130 e 180 municípios. Então, essa é a questão. É o caso nosso que a gente está entrando nessa numeração de municípios de apoio. Claro, dentro do PDT, evidente. Sim. Bom, primeiro agradecer, né? A gente chegou aí na reta final da nossa conversa aqui, da nossa entrevista. Agradecer a tua presença aqui e ao agradecer eu já queria que você
fizesse as suas considerações finais. Bom, pena que não deu para colocar. Eu sou, por exemplo, uma pessoa que eu trabalho muito projetos, eu tenho uma vontade muito grande da questão de fazer acontecer, é da minha história, da minha vida. Por exemplo, tem um projeto, inclusive, para acabar com essa questão de 8 anos de mandato de senador. Eu tenho uma proposta concreta, clara, sobre a reforma no Supremo Tribunal, porque eu acho um absurdo um governo como esse fica criticando o Supremo, passou 4 anos, não mexeu em nada. Ora, ele votou o que quis, esse governo votou o que quis na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. E não fez uma reforma e fica criticando. Não, eu estou com uma proposta concreta, com indagação, com consulta ao OAB, com uma série de visão. Como é que melhora o Supremo Tribunal? Mas não é querer simplesmente trocar o Supremo, tirar aquele que está lá para colocar um meu. Isso não é decisão política correta, ao contrário. É até antidemocrática e anticonstitucional. Então eu quero dizer para vocês que eu queria me colocar inteiramente à disposição. Vou inaugurar outro tipo de mandato, um mandato coletivo. Nós vamos ter uma estrutura permanente funcionando aqui. O gabinete vai ter a prestação de contas e a vivência do candidato, uma vez eleito, mensal, inclusive com avaliação permanente, uma linha direta de democracia de alta intensidade com o próprio gabinete, com o candidato. Então o presencial e a distância vão fazer parte dessa vida do que eu chamo da democracia em rede. Então é outro tipo de governar. Ampla participação e envolvimento nas causas de Foz do Iguaçu e da região, evidentemente, do Paraná, e é claro a questão nacional, que é fundamental o papel de um deputado, porque ele é deputado estadual, sim, do estado, mas ele tem um grande compromisso com a nação. Então eu agradeço muito e tomara possa ter essa oportunidade de estar representando, e quero representar com dignidade, com muito respeito, Foz do Iguaçu e toda a região. Muito obrigado. Maravilha, Nelton, mais uma vez muito obrigado. O tempo é esse, o tempo é igual para todos os candidatos, é curto. Eu sei que o senhor tem uma longa trajetória, muitas ideias, muitas propostas e projetos, mas a gente precisa ter isonomia entre todas as candidaturas. Algum canal de contato para quem quiser acompanhar? Bom, nós estamos inaugurando um conjunto muito grande aí de mecanismos, né? Mas eu vou até tomar a liberdade de passar, que isso vai ter desde o Facebook, Instagram, tudo isso está ajustado, né? Então na matéria do H2 Foz, que a gente faz em conjunto com a Rádio Clube aqui, a gente coloca, porque daí é uma forma também dos ouvintes, Moacir, acompanhar, né, aquilo que não deu tempo de dizer aqui na rádio, nos 30 minutos, de acompanhar as outras propostas ou mais ações das candidaturas. Então a gente vai fazer esse lembrete para sempre fazer as indicações dos canais, dos links, telefone e tal. Moacir, terceira entrevista nossa, primeira candidato a deputado federal, Nelton Friedrich, contigo. Exatamente, agradecer mais uma vez aí ao candidato, sucesso nessa empreitada. A gente sabe que uma eleição para deputado federal é muito difícil, mas o Nelton tem a experiência necessária. Conversamos hoje com Nelton Friedrich, diretor de coordenação em meio ambiente da Itaipu Binacional de 2003 a 2017, que como deputado federal da Assembleia Nacional Constituinte apresentou 535 propostas, sendo 141 parcial ou integralmente acatadas. Filho de Carlos Friedrich e Elma Ilga Friedrich, Nelson é casado com Nara Sheila Friedrich, com quem tem 3 filhos. Fechamos aqui então o nosso 2 em 1 desta sexta-feira. Amanhã, 10 horas da manhã, teremos Marco Zero com mais conversa sobre política nesse momento tão importante da nossa cidadania brasileira. Algo a acrescentar, Alexandre, era isso? Solamente. Até amanhã, moça. Então tá bom. Grande abraço, 11 horas e 5 minutos na manhã do rádio, na manhã da Clube, na manhã do H2 Foz.